Olá, amigo, olá, amiga. O nosso texto para a meditação de hoje está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No verso de hoje, o apóstolo Pedro nos confirma que Jesus morreu pelos nossos pecados e que a nossa esperança de salvação se encontra somente nele e em sua justiça, pois ela nos cobre e faz com que sejamos considerados justos aos olhos de Deus. Por causa de Jesus, somos aceitos diante de Deus como se não tivéssemos pecado. Mas a graça de Deus não termina apenas com uma declaração de que os nossos pecados estão perdoados. Deus também nos dá poder para vencê-los. O apóstolo utilizou uma pequena palavra grega, hapax, para enfatizar a natureza abrangente do sacrifício, sofrimento e morte de Jesus. Essa palavra significa de uma vez por todas, hapax. A expressão, portanto, uma vez que, em 1 Pedro 4,1, é uma continuação do que acabara de ser dito no capítulo 3, 18. Nesses versículos anteriores, Pedro havia ressaltado que Cristo sofreu pelos nossos pecados, a fim de nos conduzir a Deus, e que o batismo agora também nos salva. Para compreendermos melhor ainda sobre o sofrimento e morte de Jesus, o batismo nos oferece o melhor contexto. Por meio do batismo, o cristão participa do sofrimento, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Ele escolhe, no tempo que lhe resta, não mais viver para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Isso só pode ser alcançado quando nos entregamos diariamente ao Senhor. Em Romanos 6,11, Paulo, em concordância com Pedro, afirmou que os cristãos são unidos a Cristo em sua morte e ressurreição por meio do batismo. Quando somos batizados, morremos para o pecado. Por isso, queria convidar você agora a fazer com que essa morte para o pecado seja real em sua vida, entregando-se mais uma vez a Ele, abrindo o seu coração e permitindo que Jesus entre e faça nele morada. Vamos orar por isso? Pai querido, muito obrigado pelo Teu Evangelho, que nos apresenta um Cristo que morreu para nos salvar. E que graças à Sua justiça, à Sua perfeita justiça, nós podemos ser declarados justos e salvos. Não porque haja mérito em nós, mas pela Tua infinita graça. Por isso, ajuda-nos nesse dia a abrir o nosso coração e recebemos esta graça que vem dos céus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.